Ler parece algo tão incrivelmente natural, não é? Ah, com certeza. A gente nem pensa nisso. Pois é, a gente pega um livro ou abre uma página na internet e os nossos olhos simplesmente começam a deslizar pelas palavras. Tipo, é quase como respirar. Uhum. Ou como aprender a andar, sabe? Acontece meio que no piloto automático. Exato. Nós observamos as crianças na escola e existe essa expectativa social enorme de que, em algum momento mágico, o cérebro delas vai simplesmente ligar uma chave e absorver tudo. A gente acha que é um processo de fábrica. Mas a verdade surpreendente que vamos explorar na nossa imersão de hoje é que a leitura é, na realidade, uma gigantesca ilusão biológica. Uma baita ilusão. É literalmente um dos maiores hacks, uma das maiores invasões de sistema que a humanidade já fez no próprio corpo. Eu fiquei super chocada com isso. Olha, é uma perspectiva de explodir a cabeça mesmo, porque quando a gente olha para nossa biologia pura e simples, não existe um gene da leitura. Nenhum. Nenhum. A nossa capacidade de falar é inata, a nossa visão é inata, mas a leitura é uma invenção cultural incrivelmente recente se a gente olhar para a nossa linha do tempo evolutiva, sabe? É quase ontem, né, na história da humanidade. Exatamente. O que estamos observando quando vemos alguém lendo silenciosamente em um ônibus é, na verdade, a maior prova viva da neuroplasticidade humana trabalhando em tempo real, o cérebro moldando fisicamente a massa cinzenta dentro do crânio. Nossa, e é exatamente essa prova viva que nós vamos dissecar agora. Vamos lá. A missão da nossa análise de hoje, para quem nos ouve, é mergulhar em uma pilha fantástica de fontes. Temos pesquisas da neurociência de ponta, incluindo, os estudos brilhantes da pesquisadora Marianne Wolf e as teorias do Stanislas Dehaene. Nomes fortíssimos nessa área. Muito fortes. Além de dados super recentes sobre compreensão de texto, a gente quer entender como o cérebro realmente aprende a ler do zero, como diferentes idiomas alteram fisicamente o formato do nosso cérebro. Isso é fascinante. E, claro, o mais urgente de tudo. Por que a atual crise da leitura em telas brilhantes está alterando profundamente a nossa capacidade de pensar e sentir? É uma jornada e tanto, viu? Que vai desde os nossos ancestrais lá na savana até a tela do celular que, muito provavelmente está no bolso de quem acompanha a nossa imersão agora. Com certeza. E o ponto de partida crucial para a gente compreender essa crise moderna é olhar para a fundação da coisa toda. A gente precisa entender a arquitetura improvisada desse cérebro leitor. Exato. Porque antes de podermos discutir como as telas estão estragando a nossa leitura, a gente precisa entender como essa habilidade entrou no cérebro em primeiro lugar, né? Isso. Certo, vamos desvendar isso. Se nós não nascemos com um software de fábrica para ler, se não existe um gene para isso, como é que o nosso cérebro do nada consegue olhar para um monte de rabiscos pretos em uma página branca e transformar isso em conhecimento? O que é fascinante aqui é um conceito que a ciência chama de hipótese da reciclagem neuronal. Reciclagem mesmo? De reaproveitar o lixo? Tipo isso, como nós não temos esse hardware original para leitura, o cérebro precisou improvisar pesado. Ele essencialmente sequestrou ou reciclou, circuitos cerebrais antiquíssimos que já existiam lá para outros propósitos. Sério? Quais propósitos? Bom, estamos falando de regiões muito específicas no logo temporal, especialmente uma área que a ciência hoje apelidou de área da forma visual das palavras. Pera, mas deixa eu ver se eu entendi. Essa área visual já estava lá antes de qualquer ser humano pensar em inventar um alfabeto? Sim, já estava lá. Ela não estava apenas ociosa, esperando milhares de anos até alguém criar a escrita, né? De forma alguma. Há milênios muito antes da escrita, os nossos ancestrais caçadores-coletores dependiam desses exatos circuitos visuais para simplesmente não morrerem de fome ou não serem devorados. Nossa, sobrevivência pura. Sobrevivência básica. Essa área do cérebro era dedicada a reconhecer formas complexas e objetos na natureza de maneira instantânea. Entendi. Era a rede neural que permitia a um humano primitivo identificar, digamos, o contorno sutil de um predador camuflado na vegetação alta. Bater o olho e saber que é um perigo. Exato. Ou bater o olho em um arbusto e distinguir rapidamente as folhas e frutos, separando o que era nutritivo do que era venenoso, sabe? Caramba! Então, o ato de se alfabetizar é, na sua essência biológica,
um esforço monumental. É forçar a biologia a suprimir parte desses instintos de sobrevivência primários. Para colocar letras no lugar. Exatamente. Para processar pequenos símbolos visuais abstratos e associar isso a sons específicos. Sabe o que me vem à mente agora? Eu tô tentando visualizar esse caçador antigo e acho que isso explica algo muito prático que a gente vê nas escolas o tempo todo. O que seria, deixa eu ver se essa analogia faz sentido. Se a leitura é esse reaproveitamento, se estamos usando o cérebro de um caçador da savana para tentar ler um livro, é por isso que crianças pequenas, quando estão aprendendo a escrever, espelham as letras. Opa! Aquela confusão super clássica de trocar a letra B pela letra D. Porque pensando com a cabeça desse nosso ancestral, um tigre é um tigre, certo? Com certeza. Não importa se o tigre está virado para a esquerda ou para a direita, a ameaça é a mesma, ele ainda vai te devorar. O cérebro primitivo não quer saber da direção, ele só grita tipo, tigre, corra. Olha, essa analogia do tigre é simplesmente fantástica e bate exatamente com o que os neurocientistas observam nas pesquisas. Sério? Eu achei que estava viajando. Não, de jeito nenhum. Para nossa sobrevivência na selva, a assimetria esquerda-direita é uma informação completamente inútil. Uhum. Uma árvore é uma árvore, um leão é um leão, independentemente do ângulo que você os encare. O cérebro evoluiu para generalizar a forma e ignorar a direção para a gente ser mais rápido na reação. Faz todo sentido. Mas, para a leitura alfabética, a direção é absolutamente tudo. É a diferença entre o som de B e o som de D. Ou o P e o Q, né? Exato, muda a palavra inteira. Muda tudo. Aprender a ler exige que o cérebro gaste uma energia enorme para ativamente frear e desaprender essa tendência natural de generalização visual que nos manteve vivos por milhões de anos. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Manda. Se a leitura é esse hack bruto, essa reconfiguração forçada que transforma um caçador de tigres em um decodificador de símbolos, isso me traz uma dúvida quase absurda. Pode falar. Isso quer dizer que a língua que a gente lê afeta o formato do cérebro, digo, o idioma que a cultura me impõe altera literalmente a estrutura física da minha cabeça? Exatamente isso. Uau! A ferramenta cultural que usamos para ler determina literalmente a topografia, o formato final das conexões no nosso cérebro. As pesquisas de mapeamento cerebral, tipo as de Perfetti, Liu e Boger, mostram que diferentes sistemas de escrita fazem demandas anatômicas completamente distintas no cérebro humano. Então vamos pegar o nosso caso, o português ou mesmo o inglês, que são sistemas alfabéticos baseados em letras que representam pedacinhos de som. As sílabas e fonemas. Isso. Como é que fica o cérebro de quem lê usando um alfabeto? O que acontece lá dentro fisicamente? Nos sistemas alfabéticos, o cérebro foca quase que obsessivamente na conversão de um símbolo visual para um som. É o que a gente chama de processamento fonológico. Tá, ligar a letra ao som. E isso, para dar conta desse recado, nós ativamos intensamente o nosso hemisfério esquerdo. O lado esquerdo. Ok. O cérebro depende demais de regiões específicas ali, que são tipo especialistas em articulação de sons e linguagem falada, como o giro supramarginal e a área de Broca. É um trabalho pesado. O trabalho nessas línguas é uma verdadeira linha de montagem, sabe? Pega a letra, decodifica o som dela, junta com o som da próxima letra e monta a palavra falada. Mesmo que a pessoa não esteja falando em voz alta? Mesmo que você esteja lendo em total silêncio na sua mente, o hemisfério esquerdo fica a todo vapor rodando essa engrenagem. Certo, entendi essa linha de montagem do som. Mas e se a gente pular para o outro lado do mundo? Ah, aí a história muda. Se formos analisar os sistemas logográficos, como o chinês tradicional ou o kanji japonês, nesses sistemas, um único caractere que parece um desenho super complexo pode representar uma ideia inteira, certo? Exatamente. Ou uma palavra completa e não apenas uma sílaba. Como o cérebro lida com isso? Por que não dá para fazer aquela linha de montagem de letrinha por letrinha? É aí que o mapa do cérebro acende de um jeito completamente diferente nos exames. O processamento logográfico não pode se apoiar apenas nessa via rápida de som do hemisfério esquerdo. Precisa de mais espaço. Muito mais. Para conseguir ler em chinês, os exames mostram que o cérebro exige uma ativação bilateral muito forte, ou seja, ele usa os dois lados do cérebro intensamente. Nossos dois lados ao mesmo tempo? Sim.
há um recrutamento massivo de áreas do hemisfério direito que são responsáveis por reconhecer padrões espaciais complexos e enxergar o todo, sabe? O significado holístico. Que loucura! E não para por aí. Ele também usa muito as áreas na parte frontal esquerda do cérebro para lidar com uma memória de trabalho visual absurda. Memória visual. Pense bem, o leitor precisa memorizar não apenas um som, mas o traço visual tridimensional mega detalhado de milhares de caracteres diferentes. Sabe o que parece pra mim? Se a gente for pensar em termos de academia e exercício físico. Gostei da analogia, vai lá. Aprender chinês em vez de português seria tipo o equivalente a fazer um treino super pesado de musculação para essas partes visuais e espaciais do cérebro. Enquanto ler com o nosso sistema alfabético, seria como fazer um treino de cardio super intenso, focado naquela agilidade de processar os sons rapidinho lá no hemisfério esquerdo. Perfeito. Quer dizer, o cérebro da pessoa cresce e se fortalece em lugares completamente diferentes só por causa das letras que ela lê na infância. Se conectarmos isso ao cenário geral, a sua comparação com um treino de academia é perfeita. É exatamente essa a conclusão das pesquisas em neurociência. Caramba, cultura moldando a biologia. Sim, a arquitetura funcional da leitura tem aspectos que são universais para todos os humanos. Todo mundo precisa ligar a visão a um significado de alguma forma, mas a forma final do cérebro, o músculo neural que vai ficar mais hipertrofiado e denso, depende totalmente da ferramenta ortográfica que a cultura entrega para a criança. É uma escultura viva. A leitura não é só você absorvendo conhecimento ali passivamente. É uma escultura física e contínua do seu cérebro, ditada pela sua cultura. O que nos traz de forma muito natural para o grande problema moderno que as nossas fontes levantam com tanta urgência. A crise das telas. Exato. Nós acabamos de estabelecer que o cérebro humano é esculpido fisicamente pela ferramenta que ele usa para ler. Essa neuroplasticidade é maravilhosa, claro. Sem dúvida. Mas ela deve ser uma faca de dois gumes, né? Com toda certeza. O que acontece com a fiação do nosso cérebro quando a nossa principal ferramenta deixa de ser um livro impresso, onde a gente mergulha profundamente, se concentra e passa a ser uma tela de celular hiperestimulante? Cheia de notificações, links e distrações piscando o tempo todo. Isso. Como o cérebro reage a isso? Essa é, sem exagero nenhum, a grande crise cognitiva da nossa era. Ela é extensamente documentada pela pesquisadora Marianne Wolf e vários outros cientistas. O que as fontes alertam é que estamos vivendo uma transição biológica bem perigosa. Perigosa em que sentido? Estamos perdendo a habilidade do que chamamos de leitura profunda e substituindo tudo por uma coisa chamada de leitura em F, ou simples skimming, né, que é só passar o olho por cima. Calma, vamos explicar essa leitura profunda primeiro, porque muita gente acha que ler profundamente é só entender o que as palavras significam na frase e pronto. É muito mais que isso. Tem algo físico acontecendo a mais. Tem muito mais acontecendo lá dentro. A leitura profunda é um processo cumulativo fascinante, onde o cérebro ultrapassa a simples decodificação do texto. É nesse estado de imersão que nós formamos conexões analíticas novas, percebemos nuances, ironias sutis e, o mais incrível de tudo, desenvolvemos a empatia. A empatia vem da leitura? Sim, para quem nos ouve ter uma noção de como isso é físico, há estudos de simulação mental, como o estudo do pesquisador Speer. Conta mais sobre esse estudo. Ele mostra que quando você lê um livro imersivo e passa por uma frase super simples, tipo, ele chutou a bola, o seu cérebro não processa apenas a ideia abstrata do chute. Ele literalmente ativa as exatas mesmas áreas motoras no seu cérebro que você usaria para dar um chute real com a sua própria perna física. Uau, que bizarro! É uma simulação biológica completa. Você está vivendo aquilo. Então nós estamos literalmente ensaiando a realidade física e as emoções dos personagens dentro das nossas cabeças. Exatamente. Isso explica por que um bom livro nos faz chorar ou ficar tensos com suspense. Mas e quando vamos para o celular? O que é essa leitura em F que você mencionou? A leitura em F é o colapso dessa imersão toda. Quando lemos em telas cheias de estímulos, os pesquisadores que rastreiam o movimento dos olhos das pessoas descobriram que a gente desenha um padrão em forma da letra F na tela. Como assim, um F literal? Um F literal. A gente lê a primeira linha inteira com atenção, depois lê só a metade da segunda linha,
E daí para baixo, os nossos olhos caem em linha reta pelo canto esquerdo da tela. A gente fica apenas escaneando em busca de palavras-chave. Caçando informação solta. É um comportamento de caça impulsionado por picos de dopamina, tentando extrair informação rápida. Ao pular palavras desse jeito, o cérebro simplesmente não tem o tempo necessário para ativar aquela simulação motora e empática de chutar a bola que eu mencionei antes. A gente pula a empatia. Nós perdemos o que a Marianne Wolf chama de estado de paciência cognitiva. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Como assim? Porque eu preciso fazer o papel de advogada do diabo por um segundo aqui. A gente vive num mundo onde a quantidade de informação é absurda, né? Sim, é uma avalanche. É e-mail de trabalho, notícia de última hora, grupos de mensagens apitando. Esse escaneamento, essa leitura em F, não seria apenas o nosso cérebro sendo genial de novo? Sendo genial. É tipo, mostrando a sua neuroplasticidade e evoluindo para ser um super filtro de dados eficiente na era digital. Será que a gente está mesmo perdendo o pensamento crítico e a empatia só por pular umas palavras de ligação num texto gigantesco na internet? Isso levanta uma questão importante e é uma das maiores armadilhas em que podemos cair quando pensamos sobre o cérebro. Que é confundir as coisas. Confundir a capacidade de processar dados rapidamente com a aquisição real de conhecimento. A eficiência em triar informações é ótima para checar e-mails, claro. Mas a neuroplasticidade, como você bem pontuou antes, ela não tem moral nem ética. Ela só reage. Ela apenas otimiza o circuito que você mais usa. Se você só lê pulando palavras o dia todo, os processos biológicos de dedução, de criar analogias e de sentir empatia, que exigem milissegundos a mais para acontecerem na cabeça, começam a ser podados. Podados como? Fisicamente. As ligações somem. Fisicamente. Existe um processo no cérebro chamado mielinização. Mielinização. Imagine que os seus neurônios são fios elétricos, e a mielina é aquela capa de borracha isolante em volta do fio. É ela que faz a eletricidade viajar super rápido e sem vazamentos, sem perder energia. Tá, entendi a imagem do fio elétrico. Quando nós exercitamos a leitura densa, nós criamos camadas muito grossas de mielina nessas vias do pensamento crítico complexo. Mas se passamos a maior parte do nosso tempo apenas passando o dedo na tela do celular e lendo de forma superficial, essas vias profundas perdem esse isolamento. A borracha vai afinando. Exato. Ficam fracas. O resultado é que sentar para ler um texto longo e complexo deixa de ser algo natural e passa a ser exaustivo, quase doloroso, sabe? Porque a fiação física para isso está desgastada. É por isso que é tão difícil ler um livro depois de ficar horas numa rede social. E é por isso que pesquisas tipo a meta-análise do Delgado mostram de forma muito contundente que os estudantes compreendem textos informativos muito melhor no papel do que em telas digitais. O papel nos aterra e exige a paciência. A tela nos acelera e queima os fios. Isso é assustadoramente prático. Se a gente não exercitar o músculo da leitura profunda, os fios de borracha, a mielina, vão afinando até a gente perder a capacidade de focar numa coisa só. É um desgaste real. E ouvindo você descrever o quão frágil é todo esse sistema, tipo, dependendo de reciclagem de áreas de sobrevivência, moldado pelas letras, dependente de mielina para não se perder na distração, isso me faz pensar em algo. O que foi? Faz todo o sentido do mundo que, para algumas pessoas, a construção original dessa fiação complexa lá na infância simplesmente tome uma rota estrutural diferente desde o começo, não é? Sem dúvida. O que nos leva ao tema da dislexia, que os materiais das nossas fontes, como as pesquisas de Yale, abordam lindamente. É um ponto crucial. E a neurociência moderna está promovendo uma mudança de paradigma essencial, libertador até, sobre a dislexia. Graças a Deus, né? Porque o estigma sempre foi pesado. Historicamente, a dislexia carregou um estigma muito cruel, sendo frequentemente associada de forma muito errada e injusta a uma falta de inteligência ou preguiça. Pesquisas muito rigorosas, como as da Sally Shavitz e do USF Dyslexia Center, mapeando o cérebro, desmentiram isso por completo. Eu confesso que eu mesma sempre achei que dislexia era basicamente a pessoa trocar a ordem das letras ou misturar os sons na hora de falar ou escrever. Muita gente acha isso.
O que os exames de imagem realmente mostram acontecendo lá dentro. O que é dislexia fisicamente. O que as imagens mostram é que a dislexia é uma diferença estrutural na forma como as rotas neurais foram organizadas. Lembra daquelas áreas rápidas de decodificação no hemisfério esquerdo que comentamos no começo? A linha de montagem do som? Lembro, o treino de cardio do cérebro. Isso. No cérebro disléxico, observa-se que essas áreas dão uma apagada, sabe? Elas trabalham bem menos. O cérebro, então, tenta compensar isso usando rotas na parte frontal e também no hemisfério direito. Ele cria um desvio que é naturalmente mais lento para a tarefa específica de ler sílabas. E é aqui que entra uma teoria revolucionária abordada nas fontes dos pesquisadores Wolff e Bowers, chamada de hipótese do duplo déficit. Duplo déficit. Espera. Então, não é só a confusão com o som da letra. Qual é a segunda dificuldade? Exato. O processamento fonológico, que é ligar a letra ao som, é apenas um dos déficits. O segundo é algo que os cientistas chamam de RAM. RAM? O que é isso? Significa velocidade de nomeação automatizada. Pense no RAM como a velocidade com que o cérebro consegue abrir a gaveta de arquivos mentais, encontrar a pasta com a imagem daquele símbolo específico e dizer o nome dele em voz alta. Ah, o tempo de busca. Isso. Para muitos disléxicos, a dificuldade não é apenas saber o som, mas o tempo de acesso a esse arquivo visual. A conexão falha e demora. Então a criança fica exausta lutando em duas frentes simultaneamente ao mesmo tempo. Uma vez. Nossa, tentar ler brigando com o som e brigando com a velocidade de acesso ao arquivo ao mesmo tempo deve ser muito, muito frustrante para a criança. É um esforço cognitivo gigantesco. Então, como você ensina um cérebro assim? Porque a escola tradicional faz exatamente o oposto disso, né? Fica repetindo o som à exaustão. Sim. Fica repetindo o som da letra exaustivamente no quadro negro até a criança não aguentar mais. O que a ciência propõe hoje são intervenções muito mais inteligentes, que criam desvios no cérebro. Um dos métodos citados nas pesquisas, chamado de programa Havio, foca no que a Merriam-Webster chama de criar palavras com muitas pernas. Palavras com muitas pernas. Eu adorei essa imagem visual. O que seria dar pernas a uma palavra na prática? Na prática, significa que, se a estrada principal do som está engarrafada ou bloqueada no cérebro da criança disléxica, você precisa construir rotas alternativas, novas pontes para ela chegar até a palavra. Como fazemos isso? Então, em vez de focar só no som mecânico da repetição, o educador trabalha a semântica, as emoções e o vocabulário profundo por trás daquela palavra. Qual é a história dessa palavra? Qual é o formato das letras dela se fôssemos desenhar na areia? Com que sentimentos ela se conecta? Criar todo um universo em volta da palavra. Isso. Ao adicionar essas pernas extras de significado espacial e emocional, o cérebro da criança consegue acessar e memorizar a palavra através dessas novas estradas neurais, contornando completamente o bloqueio fonológico. Cara, isso me dá um estalo sobre algo que li nos materiais e que eu achei fascinante. Conta. Se esses cérebros estão usando ativamente rotas alternativas, principalmente envolvendo o hemisfério direito, para compensar o esquerdo, isso significa que eles constroem habilidades diferentes, certo? Exatamente. Porque eu li que indivíduos com dislexia frequentemente têm um pensamento tridimensional superior. Eles conseguem ver padrões globais em problemas que a maioria de nós não vê, sabe? Tem um raciocínio sistêmico incrível. Perfeito, você pegou o ponto principal, e essa é a verdadeira beleza da neurodiversidade. A conectividade de longo alcance no cérebro disléxico é, muitas vezes, espetacular. Eles enxergam mais longe. Eles são arquitetos brilhantes, engenheiros, artistas, empreendedores de sucesso, porque eles conseguem enxergar o cenário todo de uma vez, em 3D, em vez de olhar passo a passo de forma superlinear como a maioria. Mas aí eu te pergunto uma coisa, e me diz se eu estou errada. Pode falar. O sistema escolar tradicional, do jeito que ele existe hoje, é baseado quase inteiramente em decodificação linear, né? Uhum. Senta, lê e repete. Você senta em uma fileira, processa símbolos alfabéticos sequenciais em uma prova escrita com tempo marcado e pronto. Nós não estaríamos, no fundo, punindo um tipo de cérebro que, biologicamente falando, está perfeitamente otimizado para resolver problemas visuais, criativos e sistêmicos complexos? Essa é a grande reflexão que a neurociência nos impõe hoje.
E é uma reflexão que as fontes martelam bastante. A dislexia não é um cérebro defeituoso, de forma alguma. É só diferente. É uma organização cerebral alternativa. É uma variação biológica válida. A penalidade que quem tem dislexia sofre não vem de dentro do cérebro deles, vem de fora. Do ambiente. É o resultado direto de nós termos construído um mundo e um sistema educacional que são engessados, que foram desenhados de forma quase exclusiva para processar letras em série lá no hemisfério esquerdo. Nós criamos uma barreira artificial para mentes que têm uma visão de mundo fenomenal. É uma jornada, entanto, quando a gente para conectar todos esses pontos. A gente sai com uma visão completamente diferente sobre o que é ler. Totalmente diferente. Nós saímos daquele caçador analisando formas e fugindo de predadores na savana. Fomos para o auge da neuroplasticidade humana, que é hackear as nossas vias visuais antigas para decodificar símbolos supercomplexos. Foi um longo caminho evolutivo. Vimos como a ferramenta ortográfica, o alfabeto, que nos foca no som esquerdo, ou o chinês que exige uma academia visual do cérebro inteiro, literalmente molda a carne das nossas cabeças. É a cultura virando biologia. E ainda discutimos a beleza ignorada da neurodiversidade em cérebros disléxicos e, claro, o perigo oculto da perda da nossa paciência cognitiva, o afinamento dos nossos fios de mielina por causa do excesso de telas e leitura rasa nas redes sociais. É um volume incrível de conhecimento sobre como nós operamos de fato. Mas, para não deixar ninguém desesperado com a crise das telas, o lado bom que a ciência nos traz é que não somos reféns permanentes dessa perda de foco, sabe? Ah, que bom! Tem salvação. Tem. A mesma plasticidade cerebral que nos levou a essa crise de distração também é a ferramenta perfeita para nos tirar dela. A ação prática que os pesquisadores recomendam é um exercício intencional de recuperação. Qual seria o antídoto prático? Nós precisamos isolar o cérebro da hiperestimulação regularmente. A melhor forma de reengrossar essa mielina, de reconstruir a via forte do pensamento profundo e da empatia, é o retorno diário, mesmo que por só 30 minutinhos, à leitura imersiva. É uma fisioterapia para a mente focada, para ela recuperar o fôlego. Olha, eu acho que vou adotar essa fisioterapia mental hoje mesmo, viu? O meu cérebro tá precisando. Todos nós estamos. Mas antes de encerrarmos a nossa exploração de hoje, eu queria deixar um pensamento provocativo para quem acompanha a nossa imersão pensar durante a semana. Manda. Nós vimos hoje como sistemas logográficos, como o chinês antigo, onde um único símbolo engloba um conceito e uma emoção inteira, ativam partes super complexas e visuais do cérebro em comparação com as nossas letras sequenciais do português, certo? Certo. Recruta o cérebro inteiro. E nós também vimos como o ambiente das redes sociais hoje está esgotando a nossa paciência para ler palavras por extenso. Isso me faz imaginar o seguinte cenário. Tô curioso. Hoje nós usamos emojis o tempo todo. O tempo inteiro. A gente manda uma única carinha amarela chorando ou rindo e ela substitui 3 linhas de texto facilmente. Ela transmite um conceito e uma ironia enorme de forma visual imediata. É verdade, é muito rápido. Estaríamos nós, movidos pela pressa digital, retornando instintivamente para um sistema logográfico de comunicação na nossa era moderna? E se sim, como será que o uso diário desses novos símbolos, os emojis, vai reesculpir a arquitetura cerebral e emocional das futuras gerações ao redor do mundo? Nossa, essa é uma pergunta espetacular para os neurocientistas do futuro responderem. Fica aí essa pulga atrás da orelha sobre o poder contínuo da nossa plasticidade cerebral. Fiquem curiosos, explorem as ideias ao seu redor e até a nossa próxima análise.